Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 12. Estamos na série de mensagens intitulada como Renovação. E hoje o tema é Renove Sua Mente, uma renovação ampla e geral, na parte 2. Domingo passado nós iniciamos essa série de mensagens, para tanto eu incentivo você a estar junto comigo, caminhando ao longo desses domingos. Eu creio que Deus há de falar aos nossos corações através da sua palavra, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Paulo, escrevendo aos irmãos em Roma, ele orienta da seguinte maneira: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um domingo em Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo grande privilégio que temos de lermos a Tua palavra e de sermos alcançados pela mesma nessa manhã. Submetemos a nossa mente, o nosso coração, para que absolutamente nada, Senhor, nos roube a atenção de estarmos com os nossos olhos voltados à Tua palavra e aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã. Fala conosco, Senhor, da maneira como o Senhor desejar, pois a voz do homem, ela simplesmente pode chegar aos ouvidos, mas a Tua palavra, a Tua voz é capaz de penetrar no mais íntimo e no mais profundo ser, ó Deus, e provocar mudanças em nós e entre nós. Ó Pai, que sejamos confrontados pela Tua palavra nessa manhã. Se possível, ó Deus, retire-nos do lugar, ó Deus, de conforto e nos coloque em lugar de confronto, para que mudanças ocorram em nós e entre nós. Fala conosco da maneira como o Senhor desejar nesta manhã. É o que nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, nessa série de mensagens, como falamos o domingo passado, nós estamos olhando um conjunto de recomendações citadas por Paulo, pelo apóstolo Paulo, para a igreja na cidade de Roma, aos irmãos que ali estavam. E nessa carta, ela explica aos irmãos que existe uma vida plena, uma vida que Deus quer que os seus filhos desfrutem, que os seus filhos usufruam, E nós sabemos que para que essa vida plena seja usufruída e desfrutada, será necessário seguir essas recomendações citadas por Paulo no texto de Romanos, no capítulo 12. E nós sabemos que é um desafio, irmãos. Não se amoldar ao padrão deste mundo é um grande desafio. Nós sabemos que o nosso maior adversário, ele tem uma agenda com os seguintes itens. Em João capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Mas se o nosso adversário ele tem essa agenda a cumprir, saibamos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele possui um propósito muito maior do que este. Em mesmo livro de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente ou em abundância. Então, voltando ao texto de Romanos, onde ele diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não só isso, mas não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que, uma vez sendo transformado pela renovação da sua mente, vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No texto de Romanos, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que existem princípios para uma vida plena e plenamente vivida na presença de Deus. Mas para que essa vida plena aconteça sobre cada um de nós,
é necessário que a gente compreenda algumas coisas que precisam ser aplicadas às nossas vidas. Por exemplo, por que Paulo está dizendo isso? Se nós lembrarmos do que falamos no domingo passado, ou se você voltar aí a página da sua Bíblia no capítulo 11 do mesmo livro de Romanos, no versículo 36, Paulo vai dizer assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Como vimos semana passada, a ele quem, irmão? A Cristo Jesus. Então, se tudo, Paulo está dizendo, se tudo é por ele, é dele, para ele, significa que nisso tudo está incluso também todas as coisas, inclusive a nossa vida. Por exemplo, a minha vida e a sua vida é dele. A nossa família é dele. O nosso trabalho é dele. A forma com que eu e você formatamos a nossa vida tem que ser dele, por ele e para ele. E sabemos que isso é um desafio, irmãos. No tempo que se diz hoje, viver não é fácil. Não é fácil. Todos nós, indistintamente, enfrentamos lutas, problemas, adversidades, dificuldades em nossas vidas. Só que, segundo a palavra de Deus, em sua orientação para cada um de nós, a maioria dos cristãos, eles têm vivido uma vida talvez mais difícil do que talvez seria preciso, porque muitos não estão dispostos a aplicar essas recomendações às suas vidas. Muitos talvez tenham passado adversidades tamanhas na sua vida, porque não têm pautado as suas vidas segundo a palavra e as orientações daquilo que Deus instrui ao seu povo. O apóstolo Paulo está terminando o capítulo 11, dizendo que se tudo é dele, por ele e para ele, e vem no capítulo 12 continuando, dizendo, portanto, ou seja, essa conjunção de uma sequência daquilo que ele estava dizendo lá no versículo 36 do capítulo 11, dando sequência a esse pensamento, ligando ao pensamento que ele estava falando anteriormente, e ele vai dizer, portanto. E para que compreendamos esse portanto, na continuidade do que estava sendo dito anteriormente, esse portanto, ele só pode ser bem compreendido se de fato nós aplicarmos aquilo que está lá no versículo 36 do capítulo 11, onde ele diz que tudo é para ele, por dele, e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Aí ele vai continuar dizendo, portanto, porque tudo é por ele, para ele, por ele, portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Traduzindo, o que nós poderíamos extrair dessas palavras de Paulo, é como se Paulo estivesse dizendo a esses irmãos em Roma, irmãos, eu peço a vocês que não percam o sentido da vida. Eu rogo a vocês para que vivam o servir a Deus, para que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Por quê? Pois essa é a vontade maior que Deus tem para cada um de nós, para o ser humano. Paulo está dizendo que cada um de nós deve apresentar a sua vida de forma consagrada a esse Senhor. Todos nós, irmãos, sem exceção. Talvez quando nós falamos assim, temos que apresentar a nossa vida, né, em consagração ao Senhor, muitos pensam, é só o pastor, é só o irmão, o diácono. Não, todos nós indistintamente. O Senhor nos chama a viver essa vida de santidade, de oferta, né,
de sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Mas talvez a pergunta que possa surgir nessa manhã é a seguinte: bem, seguindo as recomendações de Paulo, como podemos viver uma vida consagrada a Deus? O que é, irmão, uma vida consagrada a Deus? Alguns talvez podem pensar assim, como muitos talvez pensam: viver uma vida consagrada a Deus é vir ao culto no domingo, é vir ao culto na quarta, é vir à igreja na sexta, ou é vir à igreja talvez todos os dias. Será isso? Não, eu diria que não. O nosso culto a Deus, irmãos, ele não se limita simplesmente quando nós estamos nesse lugar. O nosso culto a Deus não se limita quando estamos aqui todos os domingos pela manhã ou à noite, quando estamos aqui todas as quartas-feiras, ou quando estamos aqui todas as sextas-feiras. Na verdade, o culto é tudo aquilo que acontece de segunda a sábado em nossas vidas. E o domingo, irmãos? Mas o domingo não é um culto a Deus? Eu diria que o domingo é uma celebração comunitária de tudo aquilo que nós experimentamos durante os 6 dias da semana. E é exatamente aí que está a raiz do problema. É exatamente aí que falta a compreensão de muitas pessoas. Muitos talvez não experimentam desse culto durante os 6 dias da semana e acham que no domingo, como num passe de mágica, em 1 hora apenas de culto, eles poderão conseguir desfrutar de toda a plenitude de tudo aquilo que não foi feito durante os 6 dias da semana. Mas Paulo está dizendo, Paulo está instruindo, mesmo em meio a esse caos a qual nós vivemos, há uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Só que para ser alcançada essa vontade que o Senhor tem para as nossas vidas, são necessárias algumas coisas que têm que ser aplicadas. É necessário ser colocado em prática algo na sua vida e na minha vida. O primeiro aspecto que eu gostaria de compartilhar com você, meu querido irmão e minha querida irmã, nessa manhã, para que sejamos capazes de comprovar e experimentar essa vontade de Deus, Paulo ele vai dizer, primeiro de tudo, renove a sua mente. É preciso haver uma renovação de mente. E em segundo aspecto, ele também recomenda, lá no versículo 2, a inconformidade com o mundo. E esse é o desafio. Ele diz lá no versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Espera aí, irmão. Então quer dizer que nós vamos ter que ir para Marte, vamos ter que ir para Júpiter, para um outro mundo, para um outro planeta? Não, não é isso. Um exemplo para que a gente consiga compreender bem o que Paulo está dizendo. Quantos de nós já ouvimos, talvez, ou a gente já talvez esteja inserido nisso, no trabalho, enfim, naquilo que nós exercemos durante a nossa semana, quando se fala assim, por exemplo, fulano, ou Marden, nós estamos armando aqui um esquema. Você quer participar? Esse esquema, ele pode ser bom, quanto ruim, não é verdade? E se o fulano, ou o Marden, por exemplo, ele resolve participar desse esquema comigo, significa que ele se amoldou àquilo que foi proposto. Se eu falo para ele, olha, nós estamos fazendo um esquema aqui, você deseja participar desse esquema? Seja bom ou ruim. E ele diz, não, Adolfo, espera aí, eu vou participar desse esquema também, desse negócio aí. Então ele se amoldou àquilo que
foi proposto a ele. Para a gente entender bem, o que Paulo está dizendo aqui, a palavra grega no original, onde ele diz, não se amoldem, no original utilizada do texto, é susquematizo. O que isso significa? Essa palavra ela deu origem às várias palavras, inclusive a essa palavra que nós falamos, esquema. Essa palavra ela tem um significado de ser moldado, receber um carimbo, uma marca, ou se tornar igual. Paulo está dizendo, não se amoldem, ou seja, no original grego, susquematizo, ou seja, ser moldado, receber um selo, um carimbo, ou se tornar igual. Paulo está dizendo, olha, irmãos, se vocês quiserem experimentar e comprovar a vontade que Deus tem para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nos seus negócios, no seu ministério, nas suas finanças, é preciso que, em primeiro lugar, vocês renovem a mente de vocês. Mas não só isso, é necessário também que vocês não se amoldem ao padrão deste mundo. E o interessante é que no original grego, estudando um pouquinho, não o grego, tá, irmãos? Não estou estudando o grego, não, mas estudando o original desse verbo. Esse verbo ele está no passivo. E o que isso significa para a gente? Ele está dizendo, Paulo, não se amoldem ao padrão existencial que o mundo ou essa era vai imprimir a cada um de vocês. E como o verbo está aqui no passivo, por isso Paulo está dizendo, olha, é necessário uma ação contrária, pois senão vocês estarão se amoldando automaticamente ao padrão deste mundo. Por isso Paulo está orientando, não se amoldem, não recebam o carimbo, não se tornem igual a esse mundo. É necessário, como o verbo aqui está no passivo, que haja uma ação contrária do que está sendo proposta a cada um de nós. E isso é um desafio, irmãos. Por quê? Porque muitas pessoas, inclusive cristãos, elas têm levado a sua vida na teoria do Zeca Pagodinho. Que teoria é essa, irmãos? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Muitos, infelizmente, têm levado a vida dessa maneira. E Paulo está orientando, dizendo, automaticamente, queridos irmãos, vocês estarão amoldados no padrão dessa época, dessa era, deste mundo. Paulo está orientando, instruindo, irmãos, tenham, se podemos dizer assim, uma santa indignação. Se oponha ao mundo. Andem na contramão daquilo que o mundo está imprimindo. Não se amoldem. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não recebam o carimbo, o selo. Não se tornem igual. Porque se vocês forem carimbados, se tornarem iguais por essa era, por esse mundo, não há como experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as vossas vidas. E tendo isso em mente, irmãos, a pergunta que poderíamos nos fazer, mediante ao texto, é a seguinte: está certo, mas como? Tem uma receita aí dada por Paulo? Como eu faço para não me amoldar ao padrão deste mundo? E aí entra a grande questão do nosso desafio. A palavra de Deus, ela tem orientação para tudo. Ela tem respostas para todas as nossas indagações. Então, como eu e você
vivendo no tempo a qual vivemos, dias maus, podemos não nos amoldar ao padrão deste mundo. O Evangelho nos apresenta algumas aplicações. A palavra de Deus nos orienta. A primeira delas é a adaptação e confrontação. O que é isso? Exemplo. Vivemos inserido num tempo difícil. Vivemos inserido em uma cultura talvez que insiste para que nós não professamos Deus ou a fé. Ah, irmão, então eu vou viver isolado. Vou me trancar ali numa caverninha, num quartinho escuro. É isso? Não. Nós vivemos inserido em uma cultura. Só que a proposta do cristianismo é que mesmo inserido nessa cultura, nesse tempo, nessa era, tenhamos uma adaptação cultural. Mas dentro dessa adaptação cultural, eu e você sejamos orientados, iluminados à luz da palavra de Deus, para que sejamos capazes de, mesmo inseridos nessa cultura, em desafiar as estruturas que se opõem a Deus. Não é que nós vamos nos isolar de tudo, de todos, do mundo, não é isso. Ah, eu sou crente, agora eu vou viver aqui isolado no meu quartinho, no meu canto, vou me desligar de tudo, de todos. Não é isso. Paulo está dizendo, mesmo que você esteja inserido na cultura deste mundo, há adaptação, mas também a confrontação. Esteja inserido, adaptado nessa cultura, mas seja orientado à luz da palavra de Deus, porque mesmo inserido nessa cultura, você, porque está sendo orientado e guiado pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, mesmo inserido nessa cultura que se opõe a Deus, você vai ter discernimento, você vai ter sabedoria para desafiar, confrontar tudo aquilo que for talvez oferecido a você. No Brasil, por exemplo, um exemplo prático, crasso. Como nós podemos não nos amoldar ao padrão desta era? Exemplo. Não se amoldando ao jeitinho brasileiro. Não se amoldando à lei de Gerson. Quantos lembram disso? E entre outras situações. Lá no seu trabalho talvez digam, bem, a gente consegue desviar esse recurso aqui e ninguém vai pegar a gente. Mas porque você está sendo orientado à luz da palavra de Deus, inserido nessa cultura, nessa era, que tenta imprimir para você isso, você diz, não, bem, peraí, a minha atitude ela deve ser diferente, porque eu fui alcançado por Cristo. Será que Cristo ia agir dessa maneira? Ah, no Brasil todo mundo furta, todo mundo rouba, olha aí os exemplos políticos. É tudo sem vergonha, tudo sem escrúpulos. Então aqui eu tenho a oportunidade de me dar bem, de ter essa vantagem aqui, eu vou fazer também. Não. Essa é a cultura a qual nós estamos inseridos. Mas Paulo está dizendo, não se amoldem. Não recebam o selo. Não sejam carimbados, não se tornem iguais ao padrão desse mundo. Então, como eu faço para não me amoldar ao padrão deste mundo? Aplique a adaptação e confrontação à luz do Evangelho. Viva conforme a vida de Cristo. Se todo mundo faz, eu não vou fazer, por quê? Porque eu sou melhor? Não, porque fui alcançado por Cristo. Uma segunda aspecto que nós poderíamos dizer para não nos amoldar ao padrão deste mundo. Vivemos em um conceito também de santidade e impureza. Vivemos nesse mundo, estamos inseridos nesse mundo, na cultura desse mundo, participamos dele,
Mas como devemos viver mediante a isso? Sem deixar ou permitir que essas contaminações determinem as nossas ações. O paralelo entre santidade e impureza. Não tem como sair daqui. Eu vou para Marte agora porque aqui está... Não. Nós estamos inseridos nessa cultura. Mas Paulo está dizendo, o desafio de vocês é não se amoldarem. Não se amoldem. Então, como não me amoldar ao padrão deste mundo? Vou ter que sair deste mundo agora e... Não. É não permitir com que as contaminações desse mundo determinem a sua vida e a minha vida. Certa vez, Jesus ele estava orando e ele diz assim: não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do mal. Jesus está dizendo, olha, vocês não vão ter que sair daqui, mas a minha oração é o seguinte, para que Deus livre o coração de vocês do mal proceder, daquilo que estará sendo oferecendo a cada um de vocês. Nós, irmãos, estamos inseridos nesse mundo, nessa cultura, mas como agir? Confrontando a cada dia, se separando a cada dia desse mundo. Separando como, irmão? Me isolando? Não. Estando inserido, mas não permitindo que isso talvez fira as suas convicções, a sua fé, a sua crença em Deus, na palavra de Deus. O que nós recebemos a orientação é viver contra a cultura deste mundo. Estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. Essa é a visão que Paulo está tentando transmitir para esses irmãos. No curso de teologia, né, da nossa igreja, tem o termo utilizado pelo pastor John, né, o já e o ainda não. Nós já fomos salvos, mas ainda estamos aqui. Então, como viver? Confrontando a esse mundo, nos adaptando a ele, mas confrontando com aquilo que talvez será apresentado todos os dias, diuturnamente a mim e a você. A oportunidade de se dar bem aqui num esquema, a oportunidade de fazer o que é errado, a oportunidade de contar uma mentira, como nós falamos na semana passada. Experimenta contar uma mentirinha branca, daqui a pouco nós seremos um grande mentiroso ou uma mentirosa. Então Paulo está dizendo, não se amoldem ao padrão deste mundo, não se amoldem, não sejam iguais, não permita que essa cultura fira aos seus princípios, aos seus valores, às suas convicções e principalmente a sua fé em Deus. O Senhor Jesus, ele vai dizer em João 17:16, eles não são do mundo, como eu também não sou. Estamos nesse mundo, irmãos, mas de passagem. O nosso lar não é aqui, nosso lugar não é aqui, nós estamos aqui. O mesmo Paulo também orientando aos irmãos que estavam em Filipos, ele vai dizer, a nossa cidadania, porém, está onde? Nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. A sua cidadania, meu irmão e minha irmã, a minha cidadania, não é daqui, é dos céus. E esse mundo está contaminado com muitas coisas ruins. Muitas coisas ruins. Mas também existem coisas boas. Por exemplo, um arroz, um feijão, uma batata frita e um bifezinho e uma Coca-Cola bem gelada. É bom ou não é, meu irmão? Eu costumo dizer que o camarada que inventou Coca-Cola, ele vai ser salvo, ele vai direto para o céu, tem um lugar reservado para ele. Por quê? É bom.
um bifezinho, uma batata frita ali, numa comidinha com uma Coca-Cola gelada, não é bom? É, mas tendo em mente que o nosso lugar não é aqui. Nós estamos simplesmente de passagem. É isso que Paulo está orientando a cada um de nós. Vocês precisam compreender que o lugar de vocês não é aqui. E a gente precisa parar de viver, irmãos, como é que fosse o nosso lugar eterno. E não é. Como, irmão, não se amoldar ao padrão deste mundo? Como? A outra coisa também que influencia, de certa forma, abruptamente, em nossos dias, no tempo que se diz hoje, é a religião e evangelho. Religião versus evangelho. Grave bem isso que eu vou lhe dizer com todo carinho. Religião e evangelho podem ser totalmente distintos. Totalmente distintos. Um exemplo para a gente compreender bem isso. A religião, ela diz assim: para pertencer a Cristo, você precisa mudar. Quantos já ouviram isso? Né? A religião propõe isso. Mas aí vem o evangelho e nos diz algo totalmente diferente. Interessante. A religião nos imprime, olha, para pertencer a Cristo é necessário uma mudança. Aí vem-nos o evangelho e diz totalmente diferente. O evangelho nos orienta o seguinte: bem, porque agora eu sou de Cristo, então eu mudo. Vejam a diferença. Eu não preciso mudar para ser de Cristo, mas porque sou de Cristo, me torno mudado. Veja que em a religião, está a ênfase da obrigação, de esforço. E na outra, no evangelho, está a gratidão e o amor. Coisas distintas. Quer ver outra coisa que talvez a maioria de nós já ouviu? Se eu estiver errado, me corrija, por favor. A religião já nos disse também, certas vezes, da nossa vida: Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Você já ouviu isso? Eu também. A religião nos fala isso. Só que nos vem o evangelho e nos diz algo totalmente o inverso. A religião diz, olha, Deus só tem compromisso quem tem compromisso com Ele, Deus é fiel com quem é fiel com Ele, e aí nos vem o evangelho e nos mostra outro caminho, uma outra proposta, que diz: ainda que você seja infiel, Deus permanece fiel para sempre. Então veja, irmãos, o status quo, o jus operandi que domina esse mundo não pode nos amoldar. Senão nós vamos ser dominados por esse pensamento, por essa cultura, por essas atitudes. Paulo está dizendo: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas façam o quê? Transformem-se pela renovação da sua mente. E renovando a sua mente, não se amoldando ao padrão deste mundo, vocês serão capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, irmãos, nós precisamos seguir trilhando nesse caminho do Evangelho. E esse é o desafio proposto a cada um de nós. É fácil? É um desafio. Precisamos trilhar nesses ensinamentos. Em primeiro lugar, Paulo está dizendo: não se amolde ao padrão desse mundo. Não seja como esse mundo. Não receba o carimbo ou o selo desse mundo. Todo mundo rouba, todo mundo furta.
mas eu não vou fazer. Ah, todo mundo mente, todo mundo engana, todo mundo trai, mas eu não vou fazer. Não se amoldem. E em segundo lugar, ele está dizendo: transformem-se pela renovação da vossa mente. Mudança. Queridos irmãos, Jesus, ele tem uma vida plena para cada um de nós. Quantos creem nisso? Nós é que decidimos vivê-la ou não. Paulo, ele está nos orientando. Paulo está recomendando a esses irmãos: não se amoldem ao padrão deste mundo. E em seguida, renovem a mente de vocês. Porque agindo dessa maneira, vocês estarão aptos para experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para cada um de vocês.